Olá, bem-vindo a mais um episódio do Por Dentro Com, um podcast sobre podcasts e sobre os bastidores do podcast. Eu sou a Elizabeth Costa e ao longo deste episódio vou levar-te pelo que está a acontecer no mundo do podcasting. Hoje começamos com um tema que está a dar que falar. Há quem diga que já há dias em que são criados mais podcasts por inteligência artificial do que por humanos. Depois vou conversar com Ana Xavier sobre uma pergunta essencial. Afinal, basta publicar para que um podcast seja descoberto? E o Tiago Loureiro traz-nos também algumas dicas práticas, desta vez para quem faz podcasts de entrevistas. E, como sempre, há novidades no podcast. Um novo podcast para toda a família e uma viagem muito especial até ao Mosteiro dos Jerónimos. Conto contigo até ao fim do episódio. Isto tinha de acontecer um dia. E, ao que tudo indica, já aconteceu. Segundo um relatório do Podcast Index, houve um dia, agora em abril, que foram criados mais podcasts por inteligência artificial do que por seres humanos. Mas, antes de tirarmos conclusões, há aqui uma nuance importante. Estes números são apenas uma estimativa, não é uma verdade absoluta e pode até ter falsos positivos. Ainda assim, o sinal está lá. Ou seja, a produção de conteúdos com inteligência artificial está a crescer e muito. E isso levanta uma questão importante. Isto é uma má notícia? Sinceramente, tenho dúvidas, porque há uma coisa que já se percebeu. Este tipo de conteúdo tem uma atração muito relativa. E talvez o que esteja mesmo a acontecer seja uma coisa um bocadinho diferente. De repente, tudo fica mais claro. Se uma máquina consegue criar milhares de episódios em pouco tempo, então o verdadeiro valor passa a estar noutro sítio. Passa a estar naquilo que é humano, na empatia, na confiança. E isso ainda não se automatiza. Num cenário de abundância extrema, o valor muda de lugar. Já não está em quem publica mais, está em quem cria ligação. Já não está no volume, está na confiança que consegue gerar. E talvez nunca tenha sido tão fácil perceber o que realmente importa no podcasting. E se nunca houve tanto conteúdo humano e não só, então a pergunta deixa de ser: como é que eu crio um podcast e passa a ser: como é que eu faço para alguém encontrar o meu podcast? Porque há uma ideia que ainda está muito presente. A ideia de que basta publicar. Eu gravo, coloco nas plataformas, faço uns posts nas redes sociais e pronto, as pessoas vão aparecer. Mas será mesmo assim? É sobre isto que vou conversar com a Ana Xavier, do The Podcast Space, e começo com uma pergunta muito direta. Afinal, Ana, basta publicar? E a resposta dela é tudo menos confortável, porque, como ela diz, só porque falamos não temos direito a uma audiência. Ana, há muita gente que ainda acha que ter um podcast é publicar, pôr umas coisas nas redes sociais e está tudo feito. As pessoas hão de chegar cá ao meu podcast e hão de me ouvir. Achas que é assim? Não. É assim, Pois. só porque falamos não temos direito a uma audiência, não é? Isso é uma coisa que se diz muito no mundo dos podcasts, no mundo das redes sociais. Só porque temos algo a dizer não quer dizer que sejamos, que tenhamos que ter o direito a uma plataforma. E eu acho que existe aquela ideia de que há liberdade de expressão, eu posso pôr o que quiser no mundo online, quando na verdade o conteúdo normalmente vai para plataformas que são empresas, não é? Portanto, eles têm o seu código de conduta, tudo o que acham bem e o que acham mal. E, portanto, nós, para sermos ouvidos, temos que dar algo de valor à audiência. E, normalmente, são 3 coisas. Ou é inspirar o ouvinte, educar ou informar. Se não estamos a fazer nada disso, o benefício é para nós, não é? Portanto, se o benefício é para nós, não podemos esperar necessariamente que tenhamos uma multidão a ouvir o nosso podcast. Eu acho que nós devemos estar onde está a nossa audiência. É por isso é que eu acho também, como tu, que não devemos estar em todos os lados, esgotar-nos a fazer conteúdos e presença em toda e qualquer rede ou em todo e qualquer lugar, quando de facto há lugares onde a nossa audiência é mais provável estar e é aí que eu também devo estar. Há certas coisas, eu acho que quando estamos a crescer um podcast, lá está, temos demasiada proximidade ao projeto, portanto é difícil às vezes tomarmos estas decisões, são um bocadinho às vezes emocionais em vez de serem racionais.
concordo com o que estás a dizer, principalmente quem está a tentar crescer um podcast de negócio, tem que pensar assim, ok, onde é que está a minha audiência? A minha audiência, se calhar, se for mais profissional, vai estar no LinkedIn. Mas há um fator aqui que acho que é interessante. Pensarmos um bocadinho como é que os nossos ouvintes se comportam. Eu penso sempre nisto, ok. Será que eles vão ouvir no LinkedIn? Ou será que no LinkedIn eu deixo um bocadinho um teaser e é numa outra plataforma que eu experimento outros conteúdos? Eu acho que é possível termos uma estratégia diferenciada, dois podcasts que têm exatamente o mesmo conteúdo, terem estratégias completamente diferentes e serem bem-sucedidos de qualquer maneira. Mas tens que ter uma estratégia. Este é o meu ponto de partida. Tens uma estratégia. Não podes esgotar-te, até porque estes conteúdos custam tempo e esforço a fazer. Não podes esgotar-te em todos os lados, a fazer montanhas de coisas, depois já não consegues sequer chegar ao próximo episódio. É mais isso, eu acho que quem está a começar, ou mesmo quem já cá está há algum tempo, tem que estabelecer uma estratégia, saber por que estrada seguir, por onde vai e como vai. Sim, concordo. Imagina, por exemplo, alguém que... estou a trabalhar agora com uma cliente que fala sobre déficit de atenção para empreendedores. E, portanto, uma das coisas que estivemos a falar é, ok, quando estás a desenvolver o podcast, convém se calhar que certos conteúdos não sejam demasiado longos, porque alguém com um déficit de atenção não vai ter capacidade de reter. Portanto, fazemos se calhar uma minissérie de vários episódios sobre isso. E depois, quando é na promoção, realmente criar essa expectativa, não é? E pensar, ok, se alguém está com déficit de atenção, onde é que eles deverão estar a consumir este conteúdo? Onde é que é mais fácil, digamos assim, apanhar essas pessoas? Porque, repara, se alguém quer utilizar o podcast como ferramenta, por exemplo, como um hobby, ou para desenvolver certas competências pessoais, se calhar usar o LinkedIn não vai ser grande estratégia, porque se calhar trabalha numa indústria que não tem nada a ver, não é? Sobretudo é pensar para quem é que eu estou a trabalhar. Quem é que pode estar eventualmente interessado do outro lado a ouvir-me e tentar estar onde estão essas pessoas. Mas eu acho que é importante pensarmos um bocadinho em quem é o nosso público e onde devemos estar para agarrar e para dizer a esse público, eu estou aqui e tenho uma coisa para vocês ouvirem. Sim, e sabes que nessa ideia de, ok, para quem é que eu estou a falar, existem aqui vários conceitos que a maior parte dos podcasts às vezes não pensam que é. Às vezes desenvolvemos um podcast que é ótimo para quem já ouviu 10 episódios, 20 episódios, mas um ouvinte novo, uma audiência nova, não tem contexto nenhum daquele podcast. Então, por exemplo, os títulos, as descrições, tudo aquilo do marketing, como digamos assim, o packaging do episódio tem que ajudar um ouvinte novo que está à procura de um termo qualquer a encontrar o nosso podcast. Portanto, para mim é, ok, ter essa ideia de quem é que estamos a servir, que tipo de comportamentos é que eles têm, que tipo de linguagem é que eles usam para encontrar esse tipo de podcast e depois, digamos que, efetivamente, desenvolver essa estratégia consistentemente. Mas eu acho que existe muita gente que começa o podcast para elas, não é? E depois nunca pensa, ok, que tipo de pessoa é que eu estou a servir, não é? Que também não tem nenhum mal. Eu posso fazer um podcast para mim. Mas é assim, como geralmente o que está por trás destas nossas conversas quer que cada vez mais pessoas me ouçam e com mais atenção. Portanto, se queremos de facto fazer crescer o podcast, temos que pensar estrategicamente. Exatamente, por isso é sempre pensar o porquê de cada ação, não é fazer porque se calhar a pessoa que o nosso podcaster favorito faz, não é? Portanto, isto também é uma estratégia para tudo o que eles fazem, porque às vezes, até houve um estudo feito pela One Stone Creative, em que eles analisaram o top 100 dos podcasts de negócios e basicamente montes das coisas que são feitas não são para nós, profissionais da indústria, dizemos, ok, isto não é uma estratégia boa. Mas porquê? Porque muitas vezes as pessoas que têm podcasts de negócio têm uma audiência grande por causa de já terem o seu negócio bastante reconhecido. Portanto, eles não têm que seguir as melhores práticas que nós, podcasters que estamos a começar, temos, se não temos uma audiência muito grande. Portanto, às vezes acho que é importante ver aquilo que os nossos ídolos, digamos assim, em podcasting estão a fazer, mas pensar assim, será que isto
será que isto, eu escreveria este título, será que, normalmente até é na descrição dos episódios, é bastante condensada, portanto, como é que nós fazemos o nosso podcast para nos ajudar a chegar a mais audiências, não é? Portanto, acho que é sempre um bocado baseado nisso, se, como dizes, é o nosso interesse crescer o podcast. Então, tenho 2 sugestões. Primeiro, em Portugal, seguem o blog do Popcast. Muito bem. E depois, em inglês, seguem o The Podcast Space da Ana Xavier. Fica combinado assim e eu vou deixar na descrição deste episódio estas 2 dicas. Ótimo, concordo. Obrigada pelo plug. Até ao próximo episódio. Tchau. Sem dúvida que estão muito na moda os podcasts de entrevista. Mas será que uma boa conversa chega? É preciso saber como a conduzir, como a estruturar e como a tornar interessante para quem está a ouvir. E é aqui que entra o Tiago Loureiro, nosso especialista em SEO e redes sociais. Ele hoje traz-nos algumas dicas práticas para quem já faz ou quer fazer um podcast de entrevistas. Olá, Tiago. Olá, Elizabeth. Já aqui falámos de isto ou aquilo, dicas para fazermos um determinado processo de forma mais simples e eficaz. Já desmistificámos algumas ideias feitas e hoje vou falar para quem quer e não sabe como. Ou seja, vamos dar aqui algumas dicas para fazer um tipo de podcast muito popular, mas que sinto que muitos podcasters não arriscam por falta de experiência. Estou então a falar de como conduzir uma entrevista. Se nunca entrevistaste ninguém, é normal achares que tens que soar super experiente, fazer perguntas brilhantes e controlar a conversa toda. Mas a verdade é outra. Uma boa entrevista não nasce dos nervos de aço nem de frases espetaculares. Nasce de preparação, da escuta e da curiosidade ativa. Muita gente entra em modo interrogatório ou no extremo oposto. Conversa tanto que o convidado quase não entra. Então aqui temos que encontrar um ponto de equilíbrio essencial. Entrevistar bem não é mostrar que sabes muito do tema, é criar espaço para a outra pessoa dizer coisas interessantes e guiá-la para esse sítio. Vamos falar em 4 temas que, dominados, te tornarão um pró neste formato. No fim, falarei ainda de um erro comum que devemos evitar. Vamos a isso? Ponto 1. Prepara-te, mas não escrevas um testamento. Antes da entrevista, estuda bem quem é a pessoa, o que já disse sobre o tema e onde pode trazer algo novo. Não precisas de decorar a biografia inteira, claro. Precisas de chegar com um mapa simples, início, meio e fim. Leva cerca de 6 a 8 perguntas base, mas não tentes escrever o episódio todo palavra por palavra. Se fores demasiado preso a este guião, arriscas-te a ignorar as pistas que o convidado te vai dando a meio da conversa e vais falhar se calhar ali algumas coisas mais interessantes e mais sumarentas. Ponto 2. Faz perguntas abertas. Se perguntas sim ou não, vais receber como resposta ok. Sim ou não. Por isso, troca perguntas fechadas por perguntas que abram as portas da conversa. Como é que isso aconteceu? O que é que te surpreendeu? Porque é que isso resultou? Este tipo de pergunta puxa contexto, exemplos e histórias. E são as histórias que, claro, fazem o episódio respirar melhor e prender quem está a ouvir. Ponto 3. Ouve mesmo a resposta. Este é talvez o ponto mais importante. Não estejas tão focado na pergunta seguinte que te esqueces de ouvir a resposta atual. Muitas vezes a melhor pergunta da entrevista não está no papel, está escondida numa frase que o convidado acabou de dizer. Expressões como "conta-me mais sobre isso" ou "como assim?" são simples, mas muitas vezes valem ouro. Ponto 4. Não tenhas medo do silêncio. Uma pausa de 2 segundos pode parecer enorme para quem entrevista, mas muitas vezes é aí que a pausa reflete, aprofunda e diz o que interessa mesmo. Nem todos os vazios precisam de ser preenchidos. Em relação ao erro comum que eu vou abordar, qual é que é o erro clássico de quem começa na entrevista? É querer parecer demasiado profissional e acabar demasiado rígido. A entrevista fica engessada, artificial e o ouvinte sente isso. Mais vale soar presente e curioso do que demasiado formatado. Em resumo, para entrevistares bem, não precisas de ser o maior comunicador do mundo. Precisas de preparar, fazer perguntas abertas, ouvir com atenção e deixar espaço para a conversa, claro, respirar. No fundo, entrevistar bem é isto, ajudar a outra pessoa a dizer o que de melhor tem para contar. E porque os novos conteúdos não param de chegar ao podcast, hoje trago-te uma sugestão especial. A Sofia Vieira tem uma livraria em Santarém com um nome absolutamente delicioso. Aqui há gato. E sim,
há mesmo gatos na equipa, que agora são podcasters. O Epá, a Petinga e Amigas. O podcast chama-se Viajar com Histórias, tem o selo da RFM e é perfeito para ouvir em família. Miau! Olá, amiguinhos! Eu sou a Sofia Vieira. Bem-vindos ao podcast Viajar com Histórias, do Aqui há Gato e da RFM. Os meus gatos, Petinga, Epá e Migas, já estão prontos para viajar no mundo das boas histórias. Esperem, eu disse viajar? Sim, é tão bom viajar. Vamos apertar os cintos da imaginação? Não faz mal se estiverem no carro, ou no sofá, ou até de pijama. Aqui viajamos de qualquer maneira, com rodas, com asas e principalmente com a cabeça cheia de boas histórias. Vamos a isso? E depois de viajar com histórias, vamos até ao Mosteiro dos Jerónimos. O Nuno Nepomuceno escreveu um romance histórico, O Mosteiro, o Rei Improvável, e levou essa história mais longe, criando também um videocast. Já está disponível no podcast para veres e ouvires. Há livros que nascem de uma ideia, outros de uma obsessão, mas o que realmente transforma uma história numa obra é o caminho que ela percorre até chegar às mãos do leitor. No caso de um romance histórico, este caminho ainda é mais exigente, porque cruza o rigor dos factos históricos com a emoção da imaginação e ainda o peso da história com a leveza da narrativa. E lembro sempre que um livro é um ato de permanência, uma forma de garantir que o passado continua a ser parte do nosso futuro, palavra a palavra. Eu sou o Nuno Nepomuceno, muito obrigado por nos acompanhar e até à próxima viagem, de preferência na companhia de um bom livro. E fica o convite, tens mesmo que ler o livro e ver o videocast no podcast. E assim chegamos ao fim de mais um episódio do Por Dentro Com, um podcast sobre podcasts e sobre os bastidores do podcast. Obrigada à Ana Xavier e ao Tiago Loureiro por estarem connosco. Se ainda não o fizestes, subscreve a newsletter Por Dentro Com no LinkedIn e se tens um podcast, já sabes, no podcast ele pode ser descoberto mais facilmente. Até ao próximo episódio e até lá, escolhe os melhores conteúdos.